ganhar alguma coisa quando estavam no processo na leitura e depois quando começaram a compartilhar. Mas apenas para trazer para os santos, né, a essência desses dois tópicos. Primeiro, ninguém vai ser um líder adequado se não passar pelas experiências de humildade, de sofrimento e de cruz. Não tem. Se você quer ser usado pelo Senhor na sua igreja, você precisa ter essas experiências. E o Senhor levanta várias situações entre nós, enquanto estamos servindo, em que nós precisamos, devemos tomar cruz. E muitas vezes fugimos dela. Então, se você vai ser um bom líder, você precisa passar pela experiência do Val de Jacob, a experiência de José. Isso tudo, no final das contas, vai gerar um irmão responsável, um irmão de serviço que pode ajudar a igreja. O segundo tópico, eu fiquei muito impressionado. Primeiramente, nós temos um padrão de avaliação. Nós somos muito bons para conceituar as pessoas, para falar das pessoas. Se alguém pedir para você, fale daquela pessoa, fale daquele irmão, fale daquela irmã, você traz um dossiê dela. Você consegue trazer tudo, você vai até interpreta, você faz um juízo quase que perfeito, uma radiografia daquela pessoa. Mas se você quer ficar calado, basta perguntar para ela: e quanto a você? Quem é você? Como que você se avalia? Qual o conceito que você tem de você mesmo? Quais são as falhas que você tem? Você já parou para se perguntar quantas falhas você tem? As dificuldades que o senhor tem de avançar na sua localidade, porque você não consegue fazer uma boa leitura de si mesmo e pensa que está muito bem, quando na verdade não está tão bem. Mas a dificuldade de fazer essa autoavaliação, isso traz muito prejuízo para a igreja. A outra questão desse segundo tópico é que quando ela vai fazer um julgamento, ela julga as pessoas. Preste atenção nisso aqui. Ela julga as pessoas baseado nas ações que ela comete. E ela avalia a si mesma baseado nas intenções. Ou seja, quando alguém faz uma coisa, e você olha para as ações dela. Mas quando você vai fazer um juízo daquilo que você fez, você vai olhar as motivações. Mas você não entende? Eu estou acordado desde manhã. Você não sabe o que eu passei, você não consegue me entender. Então a avaliação e o julgamento que ele faz é baseado nas motivações, nos sentimentos que ele tem dela própria. Das outras, ele olha para as ações. Para ela olha para as motivações. Se a motivação foi boa, para ele não importa se o que ele fez foi errado ou certo. A minha motivação me justifica. Eu tentei acertar. Com relação aos outros, você não quer saber se ela tentou acertar. Ela errou, portanto, ela precisa ser repreendida. Então, essa natureza é uma natureza que persegue os líderes. E se não tiver essa percepção, vai errar muitas vezes quando for conceituar as pessoas, ser incapaz de conceituar a si mesmo, e quando for fazer o julgamento de alguém, é certeiro, mas quando faz um julgamento de si próprio, é cheio de justificativas. Então, um líder precisa entender como se comporta a natureza humana. Ok, então esses são os pontos dessa primeira parte aqui, tá? O próximo ponto que os irmãos vão ler, o próximo texto, eles estão contidos nas páginas 3, 4 e 5. Dê uma olhadinha. Os textos, as páginas 3, 4 e 5.
Nas páginas 3, 4 e 5, o que vocês vão ler diz respeito aos níveis de liderança. Por exemplo, aqui diz os líderes, na página 3, os líderes precisam conhecer seu nível de liderança. Liderança é nada mais do que influência. Nós podemos perguntar assim: qual é o nível de influência que nós temos sobre as pessoas que nós cuidamos? Nós somos influentes ou nós não somos influentes? Os irmãos nos seguem ou eles não seguem? Como é que se pode medir o nível da minha influência na igreja, do meu modelo, do que eu sou como líder na igreja, para saber se eu estou desempenhando adequadamente esse papel à altura do projeto que Deus tem para a igreja identificada? Então, nessas páginas 3, 4 e 5, você vai verificar que existem 5 níveis de influência. Isso em todo o universo interessa a mesma coisa e na Bíblia também. Os níveis de influência. Então, o nível 1, 2, 3, 4 e 5. Aí você vai se perguntar, enquanto você estiver lendo, qual é o nível que você está. O nível que eu estou. O nível melhor, o nível top, o nível necessário dos melhores homens de Deus, que estavam presentes, os melhores homens de Deus, são o nível 5. E aí nós vamos verificar qual é o nível da minha influência sobre os irmãos, sobre a igreja, para que eu possa ajudar, tá certo? Você vai ter 30 minutos para fazer isso aí. Agora, das 8h30 até as 9 horas. Sobre a liderança, que é o que nós estamos exercendo, alguns de nós estamos exercendo na igreja, e quando se fala de liderança, fala de influência. O quanto que você consegue influenciar, o quanto que você consegue influenciar os irmãos na sua localidade. E às vezes nós não entendemos porque a nossa liderança parece ficar emperrada. Nós não conseguimos avançar, não conseguimos ganhar a simpatia dos irmãos, gerar as coisas da igreja. Tudo isso deve-se à falta da compreensão de que liderança não é apenas você ser um irmão responsável ou um irmão de serviço na sua localidade. É muito bom isso. Você foi colocado ali para estar à frente dos irmãos. Então você tem essa função de ser um irmão responsável e de ser um irmão de serviço na sua localidade. Mas muitas pessoas param aí. O que eu sou? Eu sou um irmão responsável. O que eu sou? Eu sou um irmão de serviço. E se ele não tomar uma providência, ele vai ficar encalhado nesse estágio durante muito tempo. E nada na igreja acontece, porque a única coisa que ele consegue ver a respeito de si é que ele é um irmão responsável. Ele luta durante os anos apenas para manter esta imagem. Eu sou o irmão responsável da igreja. Quando alguém o ofende, eu sou o irmão responsável da igreja. Quando há necessidade de dar ordem, eu sou o irmão responsável da igreja. Mas esse é o nível 1. É claro que esse nível é importante porque você tem um ambiente apropriado para começar a fazer as coisas. Tem irmãos que gostariam de ser irmão responsável para fazer as coisas andarem na igreja. Mas o fato de ele não ter essa posição, de não ter essa função, ele não consegue fazer muita coisa, porque ele não tem essa posição. Então, ser um irmão responsável na igreja, ser irmão de serviço é fundamental, é importantíssimo. Mas você precisa avançar. Esse texto aqui, o objetivo dele é mostrar em que estágio, em que nível nós estamos na nossa liderança, na nossa localidade. E o que nós devemos fazer para avançar para o outro estágio. Esse é o propósito desse texto. Para que você avance e vá para o nível 2, você precisa entender que relacionamentos é muito importante. Há irmãos responsáveis que estão praticamente brigados com a metade da igreja.
Como é que ele vai avançar se ele não tem a simpatia dos irmãos? Os irmãos podem até atender o encargo que ele passou, porque ele passou como irmão responsável da igreja. E os irmãos seguem porque ele tem essa posição. Mas não seguem porque querem, não seguem porque amam, não seguem porque se sentiram atraídos. Simplesmente seguem porque ele disse que é para fazer. E olha, tem raios por aí, e pode cair na minha cabeça, então eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não quero ser rebelde, não quero ir contra a vontade de Deus. Você não pode ser um líder baseado nessa posição. Você precisa de relacionamento. Para passar para o nível 2, qual é a palavra-chave? Relacionamentos. Você precisa olhar para os irmãos. Você precisa favorecer, estar perto, amar, estar junto, cuidar de cada irmão da igreja. É assim que você vai para o nível 2. Se você não cria vínculos, conexões com os irmãos, com as igrejas, como é que você pode liderar? Então há muitos irmãos que não sabem porque a sua liderança é limitada. As pessoas parecem não ouvir o que ele diz, parecem não atender o que ele está pedindo. É óbvio, ele não fez conexão com ninguém, ele não foi atrás de ninguém, ele não apacentou ninguém, ele não cuidou das necessidades dos irmãos. Se os irmãos, para saber se você está no nível 1, basta saber qual é a nota que os irmãos dão para você na sua localidade. No que diz respeito à simpatia, a relacionamento, a querer estar com você. Se os irmãos, quando olham o irmão responsável, ele vem na esquina, pegou uma coisa errada. Vamos parar, o irmão responsável está chegando. É nível, chegou com autoridade. Agora, se um irmão de nível 2, que desenvolve relacionamentos, ele chega, todo mundo, opa, ele chegou, é um prazer quando ele chega. Por quê? Porque ele é um amigo, porque ele é um companheiro, porque ele se conecta durante a semana. Ele não cuida da igreja apenas do público, ele cuida da igreja durante a semana, orando, amando os irmãos, indo atrás dos irmãos. Esse nível, irmãos, é muito importante. Relacionamento. Então, a pergunta para os irmãos responsáveis: em que nível você está? Os irmãos têm medo de você ou amam você? Os irmãos correm de você ou querem abraçar você quando olham para você? Tem gente que quando você tem que sair contigo, puxa, os irmãos parecem que têm medo de você. Claro, a autoridade dessa tem que ter medo, tem que ter medo dessa autoridade. Eu sou irmão responsável, me impõe respeito. Você pensa que isso aí é bom? Não é bom. Respeito é diferente de medo. E se tem medo, porque não se criou relacionamentos. Então, irmãos, avancemos para o estágio 2, relacionamentos. Agora veja, você também precisa entender que você tem que dar um passo a mais. Porque senão nós vamos chegar na localidade e vamos perguntar: cadê o irmão responsável? Ah, ele está lá. Aí você chega lá, está lá entre os irmãos, andando, entre os candelabros, colocando azeite, suprindo os irmãos, todo mundo, no aniversário dele, chama ele para casa. Ele realmente, ele ganhou o coração dos irmãos. Ele é querido. Mas se você notar o nível de produção desse irmão, ele não faz nada. Ele só criou relacionamentos. Ele é só bom nos contatos. Ele é só bom em ver a necessidade dos irmãos. Mas Deus o colocou ali, não somente para ele ver as necessidades dos irmãos. Deus colocou ele ali para que ele possa atender as necessidades dele, de Deus. Então esse irmão ele começa a entrar no nível 3. É o nível da produção. Ele apresenta resultados. Ele faz acontecer as coisas na igreja. Se sua igreja não está tão veloz, não está andando tão rápido, talvez seja possível que haja irmãos apenas de nível 1 que guardam a sua posição, ou que cultivam muito bem os relacionamentos, mas não dão o terceiro passo, que é produzir, gerar resultados.
Ele tem várias coisas para fazer na igreja, mas não faz. Ele não apacenta, isso é produção. Ele não prega evangelho, isso é produção. Ele não visita as pessoas, isso é produção. Tá certo? Ele não gera resultados. Então nós temos que olhar em que nível de liderança eu estou. Nível 1, nível 2, nível 3. O que nós fizemos pela igreja nessa semana? O quanto eu fui importante para ela, o quanto eu fiz as coisas acontecer. Surgiu um projeto agora, biblicamente a palavra de Cristo, os presbíteros de nível 3 conseguem pegar um projeto desse e fazer acontecer na sua localidade, porque ele produz, ele sabe fazer com que as coisas aconteçam a partir dos relacionamentos que ele criou. Os relacionamentos que você criou não é apenas para você ir para a casa dos irmãos e almoçar com eles. Os relacionamentos que você cria é para gerar a base necessária para que quando você fizer uma solicitação, os irmãos de pronto dizem, poxa, eu quero pegar. Porque são irmãos que querem agarrar as coisas, porque ele entende que você é alguém eficaz, que você é alguém proativo, que você faz, que você mexe as águas, que a igreja anda na medida que você a lidera. Isso aí é igreja. Então, olhando para a nossa condição de irmãos responsáveis de serviço, qual é o nível? Em que nível você está? Se você, de repente, deixa de estar na sua localidade, você é transferido de trabalho. Quando os serviços vão deixar, você vai deixar saudade em quantos serviços? Quantas coisas vão ficar paradas porque você não está lá? Ou tudo vai acontecer como está acontecendo porque nós não estamos fazendo nada? Então, esse é um nível muito importante, o nível 3, o nível de produção. Tá certo? Veja como é que é importante você conhecer esses estágios, esses 5 níveis apresentados por esse autor, que se chama John Maxwell, que é cristão. Ele, quando ele estabeleceu o terceiro nível, que é o nível de produção, ainda ele está falando de produção individual, do quanto cada um de nós podemos fazer na igreja. Agora olha para a quantidade de serviços que há na igreja. Você não consegue realizar esse serviço sozinho. Então, você agora dá um passo adiante. Você começa a desenvolver pessoas, investir nas pessoas, para que essas pessoas também consigam produzir. Você sai da condição de eu para nós. Não é agora eu faço, eu sei como realizar as coisas. Não, nós agora temos uma equipe que faz. Então esse nível é um nível muito poderoso no que diz respeito a resultados, porque deixa de fazer, de ter resultado individual, o meu dele, para ter resultado coletivo, porque ele trabalha pessoas, ele trabalha equipes. Quantos irmãos você está aperfeiçoando na sua localidade? Tem localidade que tem irmãos, porque ele está no nível 1, ele não avança para o nível 2, porque tem problema com o parte dos irmãos, não tem relacionamento. Quando chega no nível 3, também ele não consegue produzir. Ora, se ele tem dificuldade no nível 1, no nível 2, como é que ele vai desenvolver pessoas? Então a igreja fica na mão de uma pessoa durante anos, por falta de relacionamento, por falta de enxergar de que ele não consegue fazer sozinho. E mesmo que consiga fazer alguma coisa sozinho, é ainda muito limitado, porque ele precisa desenvolver pessoas. Então, irmãos responsáveis, desenvolvam pessoas na sua localidade. Não permita que você fique ali sentado como irmão responsável durante 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, são os mesmos. Que significa deficiência em relacionamentos e deficiência no nível 4, que é desenvolver pessoas e desenvolver times, desenvolver equipes. Fazendo muito bem, ele faz muito bem sozinho. Ele faz muito bem sozinho. Só que tem dificuldade de fazer com que os outros façam. Ele sabe fazer. E geralmente,
diz assim, não, eu vou fazer isso aqui, porque eu não quero construir para ninguém, porque é chato ter que ensinar os outros, é uma pessoa difícil de aprender, é uma pessoa que tem dificuldade, eu não vou perder tempo, eu vou fazer tudo. O que acontece? Ele deixa de desenvolver os outros. E na verdade, precisamente aquilo que Deus pediu que nós fizéssemos, que era cuidar do talento das pessoas. Cada pessoa tem um talento. Cada irmão tem alguma coisa para fazer. Então, além de eu ser alguém que saiba fazer, ou seja, eu me valho, eu tenho uma posição. Supondo que cada um de vocês tem posição. Cada um de vocês, né, tem posição. E isso é muito bom. Porque a posição de vocês é que vocês viessem para cá e fossem convidados a um momento mais tarde. Isso já é o fruto da posição. Mas a posição não basta, porque os outros não querem só seguir a gente porque estão com medo. Elas querem seguir a gente porque elas querem seguir, elas desejam seguir. É aonde eu preciso cuidar da minha relação com ela. Só para isso aí, eu já tenho uma grande influência, eu tenho um grande impacto na igreja. Avança um pouco mais quando eu começo a desenvolver as pessoas, né? Eu começo a produzir. Eu sei fazer. Há irmãos responsáveis, irmãos de serviço, muitos de nós, que é muito debilitado em fazer coisas, em ser produtivo. Ele não consegue ensinar os outros porque ele não sabe fazer. Então ele precisa procurar capacitação para os irmãos olharem para ele e dizer o seguinte: olha, ele não sabe fazer, como ele vai fazer? Então eu preciso buscar diante do Senhor produtividade. Por exemplo, vou mencionar um irmão que já passou aqui, mas que deixou um grande exemplo para nós, que é o Elcio. O Elcio é uma pessoa muito produtiva. O que ele tocava era grande. E aí, aquilo ali se tornou itens que compunham a influência dele. Quando se fala de verão de 2020, verão de 2020, isso aqui é produção. Então, aquilo que você faz na igreja, isso também faz o respeito que você fez. Por isso, não fazer, ficar somente esperando que os outros façam, você não ganha, você perde um pouco no nível de influência que você deve ter nos irmãos, de respeito que você